Olá, nós estamos no verão e eu quero aproveitar para neste vídeo falarmos sobre um tema muito comum, já que é o momento em que muita gente está viajando, indo à praia ou frequentando piscina, que é a entrada de água no ouvido. Então, é justamente nesse período que aparecem diversas pessoas e pacientes com a sensação de ouvido tapado e muitas vezes até dor no ouvido após ter submergido no mar ou na piscina. Por que será que a água entra, mas não sai, doutora? O que eu posso fazer nesses casos? Antes de conversarmos sobre esse assunto, quero te lembrar de se inscrever aqui no canal e te convidar a compartilhar desse vídeo com alguém que você sabe que sempre tem essa dificuldade com entrada de água no ouvido. Gente, o nosso ouvido externo é um canal que finaliza na membrana timpânica, ou seja, nós temos um canal que é fechado e, portanto, pode entrar água. Porém, é comum que essa água entre e não saia? Não! Ela pode entrar e é comum que sozinha ela saia ou evapore dentro do nosso próprio ouvido. Porém, existem alguns fatores que podem propiciar que a água se mantenha ali dentro. E o primeiro fator é a anatomia do canal do ouvido de alguns pacientes, que pode ser um pouco mais irregular, favorecendo que a água acumule ali e não saia. E a segunda possibilidade é presença de acúmulo de cera dentro do ouvido, que vai impedir que a água saia rapidamente, ou o que acontece é que a água amolece a cera e a própria cera tapa o ouvido do paciente. E como eu falei anteriormente, como o nosso ouvido é um canal fechado, escurinho, e com a entrada de água ele ficará um pouquinho mais úmido, isso pode propiciar o crescimento de micro-organismos que causam infecções, que são bactérias e fungos, que ao se multiplicarem podem levar ao quadro de uma otite externa, a infecção de ouvido mais comum nessa época do ano, em que o paciente vai relatar uma dor importante no ouvido, geralmente em um único lado, logo após ter ido à praia ou piscina. E quando olhamos o ouvido desse paciente com otoscópio, a gente vê a pele do ouvido toda vermelha, inchada, e nesses casos nós precisaremos remover a cera ou fungo se tiver e pingarmos antibiótico para tratamento. Mas doutora, o que eu posso fazer se eu sentir que entrou água no meu ouvido? A primeira tentativa é usar a gravidade ao seu favor. Então é aquele hábito típico de virar a cabeça para o lado contrário em que você sente que entrou água e dar leves batidinhas na cabeça do lado contrário. O que você pode tentar também nesse momento é puxar o lóbulo da orelha para abrir um pouco mais o conduto auditivo e facilitar a saída de água. Caso isso não resolva, você pode tentar fazer uso de um secador de cabelo, certamente com uma distância considerável do seu ouvido, nunca muito próximo, na menor velocidade e na menor temperatura possível. E você consegue ter uma ideia da distância que você deve colocar percebendo se o vento não está muito forte e quente na sua própria orelha, aqui do lado de fora. Se estiver, você já sabe que precisa de uma distância um pouco maior. Evite pingar qualquer substância dentro do ouvido, e aqui pode ser o famoso azeite quente, até mesmo álcool, e remédios em geral, principalmente se você já tem algum problema no ouvido, como a perfuração de membrana timpânica. Evite também usar instrumentos como cotonete, grampo, principalmente se você estiver acúmulo de cera, história de acumular cera no ouvido, porque provavelmente você vai empurrar essa cera ainda mais para dentro do seu ouvido. Bom, e antes de finalizarmos esse vídeo, eu quero te dar 3 informações muito importantes. Se você é a pessoa que já tem histórico de acúmulo de cera e sabe que precisa realizar a remoção de tempos em tempos, antes de viajar para o local de praia ou piscina, vá até o seu otorrino e verifique se já não é o momento de retirar cera. Isso já vai evitar que a água acumule dentro do ouvido ou que a cera amoleça com a água e tape o seu ouvido. Segundo, se você já tem história de ser aquela pessoa que mesmo sem cera sempre tem problemas com a entrada de água dentro do ouvido, o que pode ser pela própria anatomia do seu canal auditivo, o mais indicado é que você use um protetor auricular, aqueles que são indicados exatamente para evitar a entrada de água. Isso já pode te ajudar. Terceiro, se você está com a sensação de ouvido tapado, que não está melhorando espontaneamente, ou se você já está percebendo dor no ouvido, busque o seu otorrino, porque pode ser
que já tem evoluído para uma otite externa. Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender melhor porque a água pode acumular aí dentro do seu ouvido e as medidas que você deve adotar nesses casos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima!